Hora da Prosa. Olá, seja bem-vindo à Hora da Prosa aqui do Jornal Campo Aberto, né? Eu já vou começar a nossa prosa de hoje pedindo desculpas, porque com esse tempo seco não é fácil nem pra gente e nem pros animais. Então, eu vou, em algum momento aqui, vocês vão me ver tossindo, e não tá fácil, não tá fácil. A gente vai tentando sobreviver nesse clima maluco aqui do nosso país. Mas a nossa prosa de hoje, até que o assunto tem tudo a ver com o que eu falei aqui agora, né? Porque será com o Olavo Lopes Sá. Ele é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Lavras, onde também concluiu mestrado e doutorado em nutrição de ruminantes. Já com 8 anos de experiências na Derreus, ele atualmente atua como gerente de grandes contas, contribuindo para o desenvolvimento de soluções estratégicas no setor de nutrição animal. Olavo, seja bem-vindo aqui ao Hora da Prosa. A gente vai falar muita coisa aqui sobre esse período de seca, inclusive com esse Jornal da Tosse aqui que tinha antigamente na Record. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, Cláudio. Queria agradecer pelo convite e vamos falar de estratégias nesse período seco para que o período seja seco, mas que os animais não sequem, né? A produtividade não seja comprometida nesse período. Pois é, você sabe que o grande gargalo do produtor é isso, né? Fazer com que a conversão de energia em ganho de peso ou de produção seja a melhor possível. E nesse momento, né, como manter a produtividade do gado durante uma seca, né? Um período que impacta diretamente a produção de pasto e também o ganho de peso do rebanho. E eu estou aqui com especialistas, né? Então eu queria que você, né, explicasse para a gente, Olavo, que tipo de suplementação estratégica, manejo, né, adequado e também se o fornecimento de proteína e mineral contínuo são essenciais para diminuir essas perdas e garantir aí a saúde e desempenho dos animais e também não pesar no bolso do criador, né? Porque senão fica complicado. Pesar no bolso, quando eu digo é o seguinte, não tem peso, não ganha peso, não tem produtividade, enfim, não pode deixar chegar nesse ponto. Cláudio, exatamente. O objetivo, na verdade, da suplementação no período seco é completar, como o próprio nome diz, suplementação animal. É complementar o que está faltando do pasto. Nós estamos, maior parte do nosso país está em região tropical, então nós somos diretamente impactados por períodos chuvosos e parte do ano seco. A qualidade do pasto, que é a principal componente, o principal alimento do nosso bovino, ele tem diferenças durante, principalmente, estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. E o objetivo da suplementação é exatamente a gente ajustar essa qualidade do volumoso, na verdade, a qualidade da dieta como um todo, para que o animal consiga atingir bons indicadores em performance através do uso daquele substrato que o ruminante está consumindo. Principalmente falando em volumoso, né, falando em pasto, vamos pensar em uma melhora da digestibilidade, que melhora também quando a gente tem um incremento, né, tem um ajuste do volume e da qualidade do pasto no período seco, eu tenho um incremento, o animal consegue consumir um volume maior em função da melhora da digestibilidade. É possível também ter uma melhora da performance, mas tudo isso é importante a gente entender que existem diferentes categorias animais e diferentes metas de ganho. Na pecuária a gente tem essas diferentes segmentações, né, Cláudio? Uma recria, uma cria, uma engorda, e hoje a pecuária não permite que a gente tenha falhas, porque a conta não fecha. Então, se a gente deixar o animal completar o seu ciclo por um período muito longo, torna inviável a atividade. Antigamente, abate de boi com 6 anos, e passava os anos, e boiada com muita errada já ia para o frigorífico. Antigamente, o produtor tinha o custo agregado à terra muito menor do que é hoje. Então, a moeda de troca, através de, por exemplo, de arroba, falando em bovino, era uma moeda muito mais valorizada com relação à terra, e o produtor não se preocupava tanto, porque na baixa produtividade, o que ele fazia? Ele abria mais área
e aumentava seu volume de produção. É. Hoje em dia, a gente está competindo aí com a agricultura, está competindo com urbanização, temos desafios que precisam ser levados em consideração e vieram de maneira, eu vejo isso de maneira muito, muito positiva, que vieram para intensificar, para estimular ainda mais o setor pecuário a ser mais eficiente, ser mais produtivo. Eu me lembro, Olavo, eu tenho 62 anos, mas eu me lembro quando eu era criança, o pessoal, eu via ver embarcar gado e, cara, era comum matar boi com 5, 6 anos de pasto, né? Só que foi o que você falou, o custo da terra era irrisório comparado a hoje. Hoje nós temos aí, o produtor tem que competir, por exemplo, com culturas de alta rentabilidade. Então, sim, a conta tem que fechar. Não adianta ser por amor, não. Tem que ser pela razão, pela ser na ponta da caneta, na ponta do lápis, porque os custos hoje são absurdos. Então a competitividade é muito grande, inclusive entre culturas e tipos de opções do que se fazer numa propriedade. Principalmente quando a gente fala de estado de São Paulo, Mato Grosso, Paraná, e a coisa complica, né? Exatamente, a gente trazendo até uma atividade mais profissionalizada, chega a ser levada em consideração em algumas tomadas de decisões para a gente entender a viabilidade da atividade, entender como é que está o mercado. Hoje a taxa básica de juros está bem alta, né? Então, se o produtor pegar aquele imobilizado que ele tem e colocar no banco, o que ele vai conseguir? Então, esse tipo de conta, atrelado a alguns outros fatores, inflação, alguns outros indicadores de correção. Então, hoje os projetos mais profissionais, financeiramente falando, levam em consideração esses indicadores. A gente acompanha esses... de dinheiro, né? A gente acompanha esses eventos de pecuária e só se ouve falar em planilha, né? Planilha de custo. Porque não adianta, são contas que devem ser feitas, na verdade, porque não adianta você entregar aquele animal, né, um animal para carne, com a carcaça perfeita, maravilhosa, atendendo todos os requisitos, né? Digamos, o desejo de todo comprador. Só que a conta não fecha. Ela deu prejuízo, então o que adianta? Alguém vai perder e vai ser a cadeia produtiva. Isso não pode acontecer. Agora, o planejamento, como é que a gente pode planejar isso, Olavo? Como é que a gente pode, ao longo do ano, fazer um planejamento onde possamos, né, o criador possa mitigar assim, o máximo possível essas perdas? O principal é a gente tem que colocar objetivos, metas de ganho, mas as variáveis resposta que tem que ser levadas em consideração, principalmente, são estações do ano. Quando a gente fala de fatores mais contrastantes, o pasto de verão é uma qualidade completamente diferente do pasto de inverno. Tá? Posso pedir um parênteses aí? Só para que a gente possa, porque aqui o nosso público, ele também tem pessoas que gostam, mas não entendem. O que seria isso que você acabou de dizer? O pasto de verão é aquele pasto de águas. É um pasto que, na maioria das vezes, para as regiões tropicais, é um pasto com alto velocidade, um incremento, um acúmulo de forragem alto, significativo, em função das características de fotoperíodo, temperatura e pluviosidade serem adequadas, né? Ou seja, está chovendo, o tempo está quente e os dias estão longos. Isso estimula a planta a crescer mais, estimula o pasto a acumular mais biomassa. Então, essa é a característica do verão, período das águas. No período do inverno, que é o período seco, as temperaturas médias tendem a cair, os dias encurtarem e para de chover. Então, a gente tem que ter atrelado a essas estações do ano diferentes estratégias nutricionais. Se eu tenho um período seco que não acontece acúmulo e crescimento de forragem, o produtor, o pecuarista, que basicamente produz arrobas a pasto, ele tem que estar preparado para ter estocado essa massa, mesmo que seca, mas ele tem que fazer esse estoque durante o período das águas para que seja consumido pelos animais no período seco. Aí, consequentemente, como a qualidade desse alimento que o bovino vai consumir não é a mesma do período das águas, porque é um pasto que já está passado,
é um pasto que já tem características, por exemplo, ele tem mais fibra, porque são características que a planta precisa desenvolver para manter uma estrutura de altura. À medida que a planta cresce, ela tem uma demanda, por exemplo, em fibra e lignina, que são características estruturais. A planta precisa disso para ter aquele volume, para ter aquela massa. Eu tenho mais massa por hectare, que a massa se acumulou, mas uma qualidade diferente da qualidade da época das águas. E por isso a gente fala tanto em suplementação. No período... Só te interrompendo só um pouquinho, e a gente tem que levar em conta que, como você disse, o país é um país tropical, de dimensão continental, e cada região tem a sua característica, né? Ou seja, são problemas diferentes, né? Exatamente. E esse bate-papo nosso aqui, certamente, como ele alcança Brasil de norte a sul, de leste a oeste, tem pessoas que vão entender, tem que entender essa prosa de uma maneira diferente, porque às vezes a característica climática não tem uma sintonia tão grande com o que nós vamos falar, mas o interessante não é entender o mês específico ou a estação do ano, mas sim a leitura, sim, o propósito da transição do período de águas para o período de seca. Eu, por exemplo, estou aqui no Nordeste, estou em Recife, aqui próximo de mim tem regiões que a chuva é no inverno. Começa a chover maio, junho, e a chuva agora se encerra em agosto, e no verão é o período seco. Interessante, né? O Brasil tem todas essas características, mas é interessante o produtor entender como que ele vai usar cada ferramenta que ele tem para que o animal não perca peso, para que o animal continue performando e que o seu sistema de produção seja viável, principalmente economicamente. Porque, sendo viável economicamente, adotando estratégias adequadas, todo o ecossistema no todo agradece, tanto questões ambientais, tanto questões financeiras, quanto questões sociais, porque é uma empresa saudável. Pois é. Quer dizer, é uma empresa que consegue ter os colaboradores, que consegue manter família, que consegue ter longevidade na atividade. E uma coisa interessante, né? O animal ele tem que vir num ritmo crescente, né? De aumento de peso, de ganho de peso. Não, talvez, não precisa ser aquele índice muito rápido, mas quando ele vem numa constante de alta e de repente se falha a nutrição, a suplementação e ele recua, para que ele possa recompor aquilo lá, não é na mesma velocidade, enfim. Aí você vai levar, aí você olha para o mercado, como é que está o mercado da carne, como é o mercado do boi, de repente você deixou de aproveitar aquela janela boa de vender, por quê? Justamente pela falha nutricional, que você não fez esse planejamento aí ao longo do tempo, claro. O Brasil, interessante isso que você falou, aí o período de chuvas é no inverno, aqui já é o contrário, enfim, cada um vai entender a situação que melhor se encaixa, mas se ficar atento a essa questão nutricional, suplementação é muito importante. Eu queria que você fizesse pra gente, contasse pra gente aqui, é sempre bom, né? O brasileiro é aquele meio São Tomé, né, Olavo? Tem algum caso de sucesso que você possa falar, principalmente com relação a prenhez, né? Porque nessa época, o gado fraco, com a nutrição desregulada, dificulta a prenhez, né? E o desempenho também, não é só na carne, mas também no leite, inclusive na prenhez. O que você desse pra gente aí um exemplo de resultado de sucesso pra gente? Certamente, claro. Acho que isso aí faz todo sentido, esse contexto aí que você já levantou. Nós temos algumas soluções em nutrição pela Derreus e algumas linhas, né, de produtos a gente tem e atende o mercado brasileiro de forma exclusiva, porque nós temos a única unidade produtora da mistura de unidade baixa no Brasil. É uma tecnologia americana que veio para o Brasil, que é o MUB. Esse produto é um mix, né, que tem macro e micro minerais, vitamina D, fonte de proteína, energia, aditivo. E a gente tem alguns cases bem interessantes, e eu estou entrando no MUB até aqui atrás, do produto, só para vocês compreenderem que é uma bacia que nele tem todos os componentes e já vem pronta para uso. Então, a gente atende muito bem o mercado de cria. Entendi. Com essa linha de produtos, tá? Então, vamos falar, a pecuária se divide, né? Na cria, recria e na engorda. Especificamente com essas características de prenhez, de características reprodutivas, vamos falar um pouco mais da cria, que é exatamente
esse ensejo, a gente tem sim alguns cases que a gente pode colocar bastante significativo de sucesso. Se a gente for falar aqui do que a gente tem conhecimento, nós vamos passar aqui o dia todo, mas eu vou falar aqui alguns principais e mais recentes. Inclusive, tive percorrendo o estado de São Paulo algumas semanas atrás, tive o prazer de fazer uma visita lá na fazenda do Ulisses. O Ulisses é um médico veterinário que traz as contas tudo na ponta da linha. Onde é a propriedade dele? Lá em Lavínia. Lavínia. Lá em Lavínia, próximo a Guararapes. Traz as contas tudo na ponta do lápis, tudo muito bem registrado, ano a ano, e cada vez mais desafiando seu rebanho. Lá ele trabalha com cria, vende a bezerrada, insemina. Ele mesmo é veterinário, além do trabalho que ele faz para ele presta serviço para terceiros, inclusive ele presta serviço para outras fazendas muito bem conceituadas e faz um trabalho excepcional. Que legal. Ele está há 2 anos conosco na tecnologia. É importante sempre quando o pecuarista adota uma determinada escolha de suplementação, o pecuarista ele tem que ser um pouco, tem que entender como é que funciona cada característica de cada produto, certo? Diferente da agricultura, a pecuária ela funciona ao longo do ano. Então, a gente tem que ter ali respostas de ganho, né, dependendo principalmente da estratégia, que são construídas. É uma construção que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, no meio dessa construção, ele precisa se atentar a cada época de crescimento. Então, vamos lá, falando na cria, tem um momento que é a estação de monta, tem um momento que ele vai fazer a desmama dos bezerros, tem um momento que a vaca está gestante, está sem o bezerro que já foi feito a apartação ali do bezerro dela. Então, esses momentos, é importante que a gente conecte com o dia a dia. E nessa fazenda do Ulisses, é muito interessante que ele tem desafiado cada vez mais o rebanho, com períodos cada vez mais curtos de estação de monta, e ele tem obtido excelentes resultados. Lá ele teve, por exemplo, o índice de prenhez com uma estação de monta muito curta. Lá a estação de monta, inclusive ele pretende implementar uma próxima estação de monta agora nesse ano de 2025-26, uma estação de monta de somente um dia, ou seja, prepara os animais, né, nutricionalmente falando, antes da IATF em si, fez a IATF e depois descarta aqueles animais vazios e mantém aqueles animais cheios. E na estação de monta, e isso é muito interessante, que é um trabalho de desafio, é um trabalho já de cada vez mais melhorando o rebanho dele, melhorando a característica reprodutiva. Do ano de 2023, do ano de 2024 para 2025 na estação de monta, ele obteve 93% de índice de prenhez ao final da estação, ou seja, a cada 100 vacas, somente 7 estavam vazias. Então, sensacional o resultado que ele teve. Inclusive, ele traz para a gente um relato temporal, que ele, médico veterinário, já conhece muitas fazendas, muitas realidades, já viu muitos planos de suplementação. Ele falou assim: Olavo, nunca vi um dado tão bom quanto esse. Por isso, eu também uso na minha propriedade, por isso eu também entendo que faz sentido, porque está deixando dinheiro no meu bolso. Eu, além disso, dessa taxa de prenhez, eu estou conseguindo um peso a desmame dos meus bezerros mais pesados, porque a bezerrada consegue ingerir a suplementação, aditivos, vitaminas que está dentro do produto. A questão logística, e também que é muito interessante, né? A gente que é mais técnico e atrelado a essa parte comercial, a gente tem que sempre linkar. Porque se deixar a parte técnica, o próprio produto tem infinitas características benéficas ao uso, né? Com relação a componentes nutricionais, número de ingredientes, forma de absorção, processamento do produto como é feito. Mas se a gente pensar hoje, o desafio operacional das fazendas está imenso, está muito grande. A dificuldade para a gente encontrar pessoas que querem contribuir em fazendas, morar nas fazendas, ter o dia a dia no campo, abrir mão do meio urbano, é muito difícil, muito e cada difícil, vez mais está ficando mais difícil. Então o MUB ele permite essa facilidade, Cláudio. E eu acho que interessante também, você está contando aí a experiência, né, dessa propriedade.
lá da Fazenda Rancho Alegre. E assim, eu acho que ele entendeu, além de tudo, não só a questão de manejo, eu acho que muita gente tem dificuldade porque não entende a aptidão da propriedade. Não é ele que tem que ter aptidão para seguir naquele tipo de opção que ele fez. Ele tem que ter uma propriedade que também tenha a aptidão. Então, ele tem que olhar, ficar atento às pastagens, tem que tratar aquilo como uma cultura e não deixar aquela coisa lá, vou lá, tá feio, vou jogar um adubo lá, e não é isso. Então ele tem que ter uma atenção, num olhar 360 na propriedade. E eu acho que essa experiência aí do Dr. Ulisses, ela é a que mais se assemelha a esse olhar 360. Né? Então ele conseguiu entender tudo de uma forma que, claro, o resultado só pode ser dessa natureza, né, Olavo? Com certeza. Isso aí, a parte de produção animal, ela é multifatorial. Não adianta a gente achar que é só o efeito de suplementação e mesmo porque eu trabalho na The Hills, que tem diversas soluções para oferecer, e dentre essas diversas soluções, elas vão entrar na contribuição e na interferência de um fator. Pois é. Que com certeza a suplementação é muito importante, sim. Mas outros fatores como estratégias de manejo, estratégias de reserva de volumoso, como vai ser feito o manejo, genética, questões sanitárias, isso tudo interfere e é como eu já disse, como é um multifatorial. E tem tudo para contribuir e interferir, impactar tanto positivamente quanto negativamente no resultado. Uma vaca que ela não tem um bom protocolo sanitário, uma vaca que ela não está com um bom score de condição corporal durante a estação de monta, ela não consegue ter bons índices. Da mesma forma, um bezerro que ele não recebeu uma boa suplementação, um bezerro que tem uma vaca com uma habilidade materna deficitária, ele também não vai conseguir ter um bom índice a desmama, bom peso a desmama. Uhum. Então, de fato, é multifatorial. E a gente tem outros cases, a gente tem fazendas no Pará, que já trabalham conosco há muito tempo, inclusive em outra realidade, tá? É outra realidade climática, com chuvas muito mais acentuadas e bem distribuídas durante o ano. MUB não tem esse problema com relação... Choveu no produto, o animal ele não pode consumir, não. É um produto muito seguro, é um produto que a gente tem a certeza que o animal pode consumir durante 365 dias do ano, sem risco de ter algum risco de toxidez, intoxicação, né? E o animal ser impactado, que a gente sabe, e falando como empresa, né? Nós temos estratégias que, se o produtor não tiver um coxo coberto, não tiver equipe bem treinada para estar atento a essas variações ambientais, pode ser que aconteça algum imprevisto que a gente não espera, né? Sim, não deseja. Mas, de fato, são benefícios, e colocando no todo, a frequência de reposição do MUB é bem menor. Então, isso permite que a gente tenha um ambiente muito mais tamponado, vamos dizer assim, que é muito mais certo que a suplementação vai estar lá. Por isso que é importante essa atenção, né, aos protocolos, ao manejo, a atenção ao animal, ter aquele olho clínico, né, de olhar para um animal, ver como ele está se desenvolvendo, como ele está se comportando. É muito importante isso. E isso não é uma coisa que se aprende no banco da escola. Isso é a convivência, a ambiência com pessoas que têm esse conhecimento, né, que vai poder passar. E também estar muito atento a esse pessoal que visita aí. Até esses dias eu vi eu não sei se é verdade, hoje em dia tudo que a gente vê na internet a gente tem que ter um pouco de cuidado até de comentar. Eu acho que essa assessoria por parte de vocês que vão a campo aí, ver no campo os resultados daquilo que vocês desenvolvem nos laboratórios é muito importante. E eu vi uma placa que me deixou profundamente triste. Proibida a entrada de vendedores na fazenda. Sabe, claro que tem vendedor que... Eu vou falar aqui, aí sou eu que estou falando, não tem nada a ver aqui com o Dr. Olavo, tem nada a ver. Tem vendedor que é mala, gente. É mala, não sabe a hora de chegar. Ele chega lá, às vezes a pessoa tá conversando, ele já chega, entra no meio da conversa. A pessoa tá almoçando, ele não sabe esperar numa sombra.
Cara, não é assim. O cara chega numa propriedade, ele tem que esperar o momento certo de fazer a abordagem, né? Mas é muito triste você ver uma placa dessa. Então, receber uma pessoa de um laboratório, de uma empresa, de uma sementeira, enfim, uma pessoa que vai levar conhecimento, né? E é importante também esses laboratórios filtrarem essas pessoas para não chegar lá o cara e esparrama a rodinha. Não, tem que ter muito cuidado com isso. Então, é importante você receber esse pessoal, que esse pessoal está levando, como eu disse, conhecimento, oportunidades, né? Que você talvez não tenha de saber, condições de saber, porque você está ali envolvido na sua lida, né? Então, receba bem aquele representante que está chegando à sua propriedade. Agora, você, representante, se você tem mania de chegar num lugar e meter a mão na garrafa de café sem ser convidado, amigo, faz isso não. Espera o seu momento certo, né? Isso não é ruim para a empresa que você trabalha, não. É ruim para você. É você. Porque hoje você está numa empresa, mas você pode estar em outra. Mas se você permanecer com esse comportamento, você não vai ter empresa para trabalhar e não vai ter fazenda para ser recebido. Não é isso, doutor Olavo? Perfeito, Cláudio. E esse estigma aí esse obstáculo foi criado em pessoas que não... Foi criado por pessoas que não trabalham de forma responsável, com compromisso e com todas essas características que você mesmo já disse. Então, eu vi também essa viu placa. Essa placa? Então, reflexo de alguma coisa que, né, que alguém fez. Então, vamos ter um pouquinho de compreensão, vamos nos colocar do lado do produtor. O cara está ali na luta diária dele, cumprindo ali a rotina dele. Você chega lá fora de hora, você chega numa hora inoportuna, pede licença, eu posso voltar aqui um outro dia, uma outra hora, eu não posso tal dia. Conversa, mas não chega, muda a rotina da pessoa, não. Né? E até se planeja, né, Cláudio? Exato. Se planeja, agenda aquela visita. Isso. É algo que a gente, de forma recorrente, a gente trabalha aqui dentro da empresa, todo um escopo da dinâmica de visita, planejamento, como abordar bem o cliente, como falar com os nossos produtos, porque os justos pagam pelos pecadores. Exatamente. Então, por exemplo, uma placa dessa, eu também, né, tá aí na mídia, acho que foi muito compartilhada, bons profissionais que têm a oportunidade de colaborar, porque a relação de venda, ela é uma relação ganha-ganha. Exatamente. É o que eu sempre falo para a equipe. Se você está levando uma solução para o produtor que vai agregar para o negócio dele, que vai incrementar em termos de potencial financeiro, em termos de ganhos, poxa, não significa também que a melhor escolha é aquela que ele vai gastar menos, né? Não significa isso. Faz uma lavoura de milho aí e não vai usar adubação de cobertura com nitrogênio para você ver se ela vai dar o mesmo resultado para você ver. Vai tomar fé. Então, são investimentos, mas são investimentos que têm que ser estratégicos para conseguir aquele resultado, o melhor custo-benefício, né? E aí, até já alongando um pouco, puxando um pouco a corda dentro das nossas estratégias, quando a gente fala em visita, né, e quando a gente fala também em categorias de suplementação, a gente também tem alternativas que podem ser incrementadas para recria e para engorda. Sim. Entendendo que o MUB é uma das estratégias que a gente tem no nosso portfólio. Então, é uma estratégia que segundo pesquisas, tá? A gente fez pesquisa na Universidade de Botucatu, Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul, Jabuticabal, todas elas para a gente entender melhor o produto e como a gente vai posicionar no campo. O MUB, ele tende a entregar um ganho superior ao mineral, linha branca, e, por exemplo, um proteinado 0,3, 0,4, que o animal vai ter um consumo maior durante o dia, né, por animal por dia, maior do que o MUB, ele não entrega os mesmos ganhos. Então, a gente tem que entender onde que a gente vai posicionar o produto, qual que é o objetivo de ganho, o que aquela suplementação vai contribuir para a fazenda. Se o produtor tem uma recria que, às vezes, ele precisa encurtar o ciclo em bezerras que desmamaram, mas ele quer levar para uma estação de monta no final do ano, e o MUB não entrega aquele ganho, né, que, como eu disse, é um ganho que o MUB entrega próximo a um proteinado 0,2, eu vou colocar uma outra estratégia, que é um produto de maior consumo, que a Derreus tem para oferecer essa solução também. Depois, dá uma visita de um técnico, da recomendação dos nossos supervisores, dos nossos representantes comerciais,
que estão aí no front, no dia a dia, inclusive um abraço para a turma, que são guerreiros, são pessoas que, trabalhando de uma maneira muito ética e profissional, conseguem aí disseminar os nossos conceitos nutricionais. Cada Deus trabalha com esses conceitos nutricionais de entregar ganhos para o produtor de modo que ele tenha uma melhor rentabilidade no que ele faz. Então, se ele pega essa bezerra, cara, estou com poucos animais chegando para dentro da minha estação de monta, eu quero colocar mais, eu quero ter mais fêmeas para ter pelo menos a oportunidade de emprenhar elas e entrar na estação de monta. Então, a gente tem que abrir mão de estratégias mais intensivas, um proteico energético, uma ração, e isso cabe esse posicionamento depois de uma conversa, de um entendimento, qual que é a expectativa, qual que é a realidade, como que a gente vai unir essas duas pontas, né? Qual que é a expectativa do produtor, qual que é a realidade que a indústria tem para oferecer, e a gente une as duas pontas e todo mundo fica feliz nessa história. Exatamente. Eu queria que você deixasse aqui para a gente os contatos, as redes sociais da The Hills, para, né, de repente a pessoa está numa região, quer saber como é que é a realidade, enfim, de repente ela está passando por um problema lá que, poxa vida, o cara me deu um exemplo lá da fazenda, lá da Rancho Alegre, estou com índice de prenhez aqui absurdamente baixo, enfim, tô levando tinta, passa um endereço para a gente aí, para o pessoal entrar em contato com vocês, por favor, Olavo. Claro, primeiro, vocês podem encontrar hoje em dia, acho que a mídia mais comum é o Instagram. Sim. A The Hills tem a página do Instagram, que é a The Hills Brasil. The Hills, DEHEUS, como tá aqui na. Eu vou deixar aqui na tela para o pessoal. Ótimo. E a gente tem também outros contatos por e-mails, podem ficar à vontade. O meu é osa@thehills.com. Também, se quiserem me procurar lá no Instagram, fiquem à vontade, é Olavo_Agro. A gente sempre está passando, Olavo_Agro. A gente sempre está passando aí as novidades com relação à empresa, novidades com relação a estratégias nutricionais, nosso dia a dia aí no campo de visitas à fazenda. E ficaríamos muito, muito felizes se a gente puder contribuir com todos vocês, tanto com relação à empresa, que a The Hills tem aí. É uma empresa centenária, empresa que veio da Holanda, ela é da Holanda, a matriz é na Holanda, e hoje a gente está em vários países e a gente certamente pode contribuir. Aqui no Brasil a gente tem várias unidades Fabris, 6 unidades Fabris no Paraná, São Paulo, Goiás, além de outros centros de distribuição, outras fábricas parceiras que estão conosco, temos laboratório, então empresa que veio e está cada vez mais fazendo um trabalho diferente no mercado e contribuindo para o dia a dia do pecuarista, e o homem do campo é o nosso principal foco. Sempre perto do produtor, acompanhando ali o seu desenvolvimento, tentando levá-lo ao melhor resultado. Olha, eu queria agradecer muito aqui a participação do Dr. Olavo. Hoje a gente falou aqui sobre esse gargalo que é nutrição e suplementação animal no Brasil, né, de uma forma geral, porque o país é o país de tropical, dimensão continental, cada região com a sua realidade, né? Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, que a gente tem que estar atento, né? Planejamento antes de tudo. Se você não tiver um bom planejamento para lidar disso, como ele disse, né, na pecuária não tem uma safra, a safra é de 1 de dezembro, 1º de dezembro a 31 de janeiro, então o ciclo dela é o ano inteiro. Se você não fizer um planejamento anual e ter tudo ali na ponta do lápis, meu amigo, você não vai chegar a ter bons resultados. E o que eu disse no início, não adianta você ter o melhor carcaça, o melhor acabamento e levando tinta. E é justamente que esse produto vem trazer para vocês aí, vem trazer rentabilidade, né? Uma troca, uma conversão muito melhor do que você imagina. Então, entre em contato com o pessoal da The Hills, se ajuste aí à sua realidade, né, à sua região, chame esse pessoal para conversar, que eu tenho certeza que eles vão ter a resposta que você tanto procura, né? De repente está no detalhe, e o detalhe às vezes a gente não enxerga. Por quê? Porque você está envolvido ali na sua luta do dia a dia, e as linhas miúdas ficam aí no escuro, e não é bom isso não. Doutor Olavo, muito obrigado pela participação aqui no Hora da Prosa, e a gente espera aqui em outra oportunidade para trazer um pouquinho mais nessa prosa aí de resultados
resultados positivos por esse Brasil afora, esse Brasil gigante, um gigante que produz e muito. Eu que agradeço, Cláudio, a oportunidade. Estamos sempre à disposição para colaborar quando for necessário. Tá Conte bom? conosco. Grande abraço. Eu.